Você sabia que a pica de 20 centímetros está em extinção? Calma, fica calma, a gente está falando só de um animal. Tem também no jornal de hoje um cara que cortou a própria orelha para ver se voltava com a ex. Eu vou explicar isso com detalhes. Tem aplicativo que tira a roupa e a gente também tem uma notícia muito boa para os homens que têm nariz grande. Todas essas notícias e mais algumas outras ainda mais bizarras você vai ver hoje no Jornal Tational. Bom, você provavelmente já está seguindo o Farinha Pouca Meu Pitaco Primeiro, que é o podcast onde eu e a Aline Prado falamos semanalmente sobre as notícias que foram mais comentadas durante a semana e tem a ver com o universo adulto, feminino, comportamento, esse tipo de coisa. Se você por acaso ainda não estava sabendo disso, tá aqui o card, ó. Você vai direto lá no canal e já se inscreve para você receber todos os vídeos, ativa o sininho, aquela coisa toda, faz isso aqui, faz lá também, que aí toda semana a gente vai te dar outras notícias, não necessariamente essas que eu dou aqui. Aqui tem uma ou outra que a gente comentou lá? Provavelmente. Mas lá a gente tem notícias mais aprofundadas. Aproveita e segue a gente no Instagram também, é @meupitacoprimeiro. A gente recebe convidados todas as semanas, pra você ter noção. A gente já recebeu o Gaspa, a Nayumi Goldoni, vai receber a Bria e a Branca agora essa semana, sim, aquelas que fazem nada sincronizado e tudo mais. A gente só convida gente boa. Então começa a seguir pra você não perder nenhum episódio. Mas vamos direto para as notícias desse mês. Existe um aplicativo na Deep Web, na verdade não é só um, são 8 que se tem conhecimento até esse momento, que utiliza a inteligência artificial para tirar a sua roupa. Pega uma foto sua vestido, joga lá e ele faz uma simulação de uma pessoa pelada. É o seu corpo? Claro que não, né? Às vezes a gente até gostaria que fosse, mas não é. Só que, olha o perigo desse aplicativo, de todos esses aplicativos na verdade. Inclusive já existe até processo na justiça com o uso desse aplicativo, ou seja, a pessoa cria fotos fakes, falsas, e usa isso para chantagear outras pessoas, para pegar dinheiro ou até mesmo para constranger de alguma maneira. Sabe o revenge porn? Que a gente fala bastante aqui nesse canal já? Se você não sabe o que é, aquela vingança que o cara pega uma foto ou um vídeo seu, ou a mulher pega foto ou vídeo sua de quando vocês tinham um relacionamento e ameaça jogar isso na internet ou realmente joga. Esses aplicativos, eles podem dar uma nova modalidade para esse tipo de vingança. O cara que criou a inteligência artificial para fazer esse tipo de coisa disse que não podia colocar isso no ar, não podia ser vendido, as pessoas não poderiam utilizar porque era muito perigoso. Só que aí ele já tinha oferecido a tecnologia para outras pessoas, e aí essas outras pessoas imitaram, e por isso a gente tem tanto aplicativo por aí. Mas é importante que você esteja sabendo que isso exista, você já fica ligado no que está acontecendo aí no universo, né? Agora eu vou falar diretamente com a galera de Salvador. E você que está em Salvador aí, você ficou sabendo dessa notícia aqui? O cara ateou fogo no carro do próprio irmão porque descobriu que o irmão estava pegando a namorada dele. Existe até um vídeo do cara ateando fogo, todo nervoso, falando uma pá de coisa, inclusive ameaçando o irmão de morte, etc. O irmão não tava no momento. Talarico descarado aí, ó. Comendo a mulher do irmão aí, ó. E aí não é pouco ainda aí, ó. Bota o fogo, eu vou matar ele. Vou matar ele. Enfim, cometendo esse crime, porque é um crime, não importa se você tá lá afogado pelas suas mágoas e tentando resolver o seu problema de uma maneira escrotíssima, continua sendo um crime. E a gente sabe até que atitudes como essas já fizeram, por exemplo, um prédio inteiro pegar fogo e matou crianças e pessoas. Não sei se vocês estão ligados a essa notícia de alguns anos atrás aí, mas é uma das notícias mais tristes que eu já vi. Ou seja, começamos com um climão maneiro aqui, só crime atrás de crime, só coisa extremamente estúpida e bizarra. Como essa próxima notícia desse homem que resolveu fingir o próprio sequestro e cortar as próprias orelhas para ver se a ex-namorada dava moral para ele e voltava com ele por pena. Bom, a investigação ainda não terminou e por isso a gente acha que supostamente ele fez isso. Sabe como é que é, pessoal? Tudo isso aconteceu numa cidade que chama Confresa, no Mato Grosso. A suposta vítima, inclusive, denunciou um cara dizendo: foi aquele lá que fez isso comigo, a polícia foi atrás do cara e no final das contas esse cara agora tá processando a vítima por denúncia caluniosa. Olha o tamanho dessa novela mexicana com requintes de, meu Deus do céu, coisa da máfia. Só pelo crime de denunciação caluniosa, que a polícia também pode imputar no cara, ele pode pegar 8 anos de prisão. Só por esse. Agora você imagina pelos outros, né? E a quantidade de tempo que esse cara demandou da polícia para uma
pataquada dessa. É cada uma que me aparece que, sinceramente, viu? Outras coisas já não são tão novidade, como, por exemplo, Kanye West fez uma festa para comemorar os seus 46 anos de idade nesse mês, e aí saiu notícias de que, nossa, a festa dele era tão ousada que ele estava servindo comida em cima de mulheres peladas. Gente, Faustão já fazia isso nos anos 90, não sei se você tá lembrado, mas em plena tarde de domingo, tinha uma mulher pelada lá no palco do Faustão e um tanto de sushi em cima dela e alface embaixo, uma coisa horrorosa de se ver. Talvez, inclusive, Kanye West tenha se inspirado no Faustão dos anos 90, a gente não sabe de onde saiu aí essa grande inspiração, mas espero que tenha sido, porque já tem aquela história de que o Faustão tem um romance com a Selena Gomez, não é mesmo? Não sei se vocês estão ligados nessa fanfic de internet aí. Eu falei lá no Farinha, num dos primeiros episódios, sobre uma questão de contrabando de sêmen que acontece aí, que na verdade não chega nem a ser um contrabando. A galera tá só comercializando uma parada de um jeito um tanto quanto não muito legal. Eu tô falando de lei mesmo aqui. Quem não escutou o episódio talvez não esteja sabendo disso, vou repetir aqui, mas vai lá escutar o episódio inteiro que tem outras notícias muito boas lá também que a gente comenta. Algumas pessoas querem engravidar, mas não têm necessariamente condições de pagar todo aquele processo para fazer inseminação artificial numa clínica. Então, desenvolveu-se uma nova maneira de resolver esse problema, que é o seguinte: pegar o leitinho quentinho na hora que ele é tirado e injetar ele no útero, no caso, com uma seringa. Pelo que eu entendi, todos os envolvidos, eles decidem se encontrar num lugar para que esse leite seja retirado e a coisa aconteça em segundos. Bota o leite lá num potinho, a pessoa enfia a seringa e aí pessoas nascem depois. E um dinheiro é transicionado para que isso aconteça, né? Esse leite, ele é pago. Então, aconteceu uma coisa ainda mais inacreditável nesse caso aqui, porque aparentemente esse método foi utilizado para que uma mulher engravidasse do seu marido que está preso em Israel. E o pior de tudo é que essa mulher ficou grávida de 4 bebês, quadrigêmeos. E a ciência vai ter que explicar isso um pouco pra gente, porque essa mulher, ela também tá em Israel, mas ela não chegou a ir visitar o marido na prisão. Acho que isso nem é permitido lá. O que o cara fez foi, ele enviou esse esperma contrabandeado para ela de alguma maneira para fora da prisão. E ela utilizou. Mas existe aí uma história científica de que as coisas, os espermas, os bichinhos lá, eles só ficam vivos até, sei lá, uns poucos segundos depois. Ou seja, você pode até enfiar o leite e tentar fazer o negócio, mas eles não estão vivos mais para conseguir chegar no útero. Porque no caso dela, chegaram 4 no útero, não apenas no útero, como no óvulo. Explica isso aí pra nós agora, ciência. Cadê o Pirula? Cadê o Sérgio Sacani em uma hora dessa? Manja nada disso aqui, eu tô pedindo os caras. Ah, já sei, pode ser o Átila. Átila, você tem filho, você deve saber como é que acontece. O que tá pegando aqui? O que aconteceu? Aí tivemos Titã. Sim. Essa notícia que vai ficar marcada para a história aconteceu nesse mês de junho agora, que foi o submersivo que foi lá visitar o Titanic pela 7ª vez e aconteceu o inesperado, que foi uma grande implosão. Não sei se vocês chegaram a ver o vídeo da simulação de como funciona uma implosão daquele tipo de material que o submersivo era feito, mas é a coisa mais horrorosa do universo. Eu gostaria de não ter nem assistido aquilo. Enfim, todo mundo já tá cansado dessa notícia, já sabe tudo que devia ter que saber, ou não, nem devia ter que saber, mas já tá sabendo. Então eu vou te dar uma informação que eu aprendi pesquisando sobre essa notícia, que talvez você não saiba ainda, que é a diferença entre submarino e submersivo. Porque eu descobri que o certo não é falar submarino, porque o submarino, ele não necessita que um barco leve ele até o ponto em que ele vai descer para que ele possa se locomover. Ele sai de um lugar especificamente e vai para onde ele quiser. Ele é controlado internamente e ele tem essa autonomia. Já o submersível, ele precisa que um barco, uma plataforma, alguma coisa parecida, seja deslocada até o local onde ele vai descer, e aí lá ele desce. Geralmente ele é conectado por um tipo de cabo com o qual ele faz a transmissão de mensagem e de tecnologia mesmo, de informação tecnológica, de tipo, ó, tá tudo bem aqui, vai dar tudo certo. Uma história catastrófica dessa, pelo menos serviu para eu saber essas duas grandes diferenças que eu imagino que eu não vou utilizar nunca mais na minha vida, mas ainda assim a gente
gente aprende muita coisa que não utiliza a vida inteira, então fica aí essa informação você também. Falei da pica, né, que tá em extinção, aquela que tem tamanho de 20 centímetros. Pois é, fica tranquilo, porque pica é um animal que parece um ursinho, um guaxininho, uma espécie de esquilo, que tem 20 centímetros, ou seja, é um animal pequenininho, ele é uma fofurinha, inclusive, vocês estão vendo aí na imagem, e ele nesse mês entrou para a lista de animais que podem estar em extinção. Ele vive nas montanhas, não existe pica de 20 centímetros no Brasil e, no caso, ele se alimenta de vegetais mesmo. Dizem que na década dos anos 90, a gente tinha cerca de 2.000 picas de 20 centímetros nesse ambiente montanhoso e, hoje em dia, esse número caiu drasticamente. Ai, eu amo o meu trabalho. Para você que achava que asiáticos não tinham picas maiores que, sei lá, 12 centímetros, saiba que o pica de 20 centímetros é natural da China. O que você vai fazer com o seu preconceito agora, hein? Eu que te pergunto. O que você vai fazer? Nesse mês também saiu um estudo dizendo que a isso mesmo, tentei falar de um jeito que não vai pegar no YouTube e vai pegar, vou ter que pôr um pi, infelizmente. Ela foi essencial para que a gente se desenvolvesse e chegasse nesse ponto que a gente está agora, nesse exato momento, de se tornarmos corcundas com os dedos totalmente, sei lá, como é que chama isso aqui? Incrustados por causa de smartphone. Ou seja, uma grande evolução, não é mesmo? Isso porque foi graças a essa coisa de brincar com a sua própria mão que a gente conseguiu, enquanto humanidade, espécie, né, se livrar de várias doenças que poderiam ter nos extinguido ainda mais. E também, segundo esse estudo, essa coisa de jogar, dar uma desperdiçada nas crianças, fez com que a gente melhorasse os genes e conseguisse se adaptar, ou seja, fazer uma seleção natural daqueles que iam conseguir se adaptar melhor nos meios para que a gente evoluísse e chegasse desse ponto. Você aí que fica dizendo que, oh meu Deus, isso é um grande pecado, não deveria ser feito, tá chegando o Setembro No FAP. Talvez você esteja enganado, tá? E a ciência te trazendo informações. Agora você, meu amigo de nariz grande, essa notícia para você ficar feliz. Sabe esse mito que existe de que os caras têm os membros do tamanho dos seus antebraços? Que, né, gente? Convenham. A galera é muito sem noção. Nossa, se o cara tem o pé grande, significa que as coisas são grandes. Não, mas cara narigudo geralmente tem a coisa grande, é bem servido. Pois é, na Coreia do Sul tinha uma galera um tanto quanto desocupada lá numa universidade. Eles pesquisaram e tentaram correlacionar essa coisa do tamanho do nariz com o tamanho da jereba. E descobriram que sim, nessa amostragem lá de 1.160 homens, eles descobriram que aqueles que tinham os narizes mais avantajados também tinham as jerebas mais avantajadas. E, além disso, essa pesquisa fez uma correlação com o IMC, sabe aquele estudo de lá, você está acima do seu peso ideal? Então, eles fizeram essa correlação de que quando a pessoa tem um IMC dentro do padrão, IMC menor, ele também tem um nariz maior, o que significa que ele vai ter a giromba maior. Gente, onde essa pessoa estava com a cabeça quando ela resolveu inventar esse estudo? Porque eu estou no 3º período da faculdade de filosofia e eu fico pensando, cara, o que eu vou fazer de TCC? E Pablo Marçal, hein, gente? Difícil, né? Não sei se vocês viram, mas Pablo Marçal, que é um coach que diz que ia se candidatar à presidência, que é um cara que mistura espiritualidade com uma pressão para alta performance eterna e umas paradas muito de motivacional. E já tem aí no currículo algumas polêmicas, dentre elas aquele episódio em que ele levou uma galera para o Pico dos Marins e os bombeiros tiveram que ir lá resgatar 60 pessoas num dia chuvoso e frio. E ele depois saiu falando que as pessoas desistiram porque elas são fracas de subir o Pico do Marins. Tem uma outra história dele aí, que foi ele num culto tentando fazer uma cadeirante andar. Enfim, agora a equipe dele resolveu fazer uma maratona de 21 quilômetros, que quando você chegava lá se tornava uma maratona de 42 de surpresa. E aí um dos funcionários dele que participou dessa maratona acabou tendo um infarto no meio do processo e faleceu. Para ficar ainda um pouco mais grave essa história toda, ele resolveu fazer uma homenagem, muitas aspas aqui, viu, pessoal, da minha parte, a esse funcionário, dizendo que escreveu o nome do funcionário, que no caso é Bruno, no seu melhor tênis de corrida, em homenagem a ele. Vou falar para vocês que lá no meu Instagram e também no Farinha eu já falei tudo que eu tinha para falar sobre esse tipo de situação, mas vou repetir para vocês, por favor, prestem atenção de como as pessoas passam as informações para você. Se essa pessoa está tentando te convencer de várias coisas de cima para baixo, fazendo você engolir uma série de preceitos
e uma série de exigências, de necessidades que você nem sabia que você tinha e você passa a acreditar que você tem, questione-se. Faz sentido isso mesmo? É assim que tem que ser? Será que o jeito que eu quero consumir conteúdo não é um jeito que me ajuda a pensar um pouco mais, a questionar como eu vivo e não necessariamente fica me impondo coisas? É perigoso demais sair seguindo gente de uma maneira cega, que nem a galera faz com esse tipo de cara. Eu fico, velho, um tanto quanto desesperançosa da humanidade, viu? Mas a alegria desse jornal de hoje é que eu descobri a minha nova profissão. Sim, o dia que eu resolver fechar esse canal no YouTube, eu vou abrir uma empresa de mulheres e homens que fazem faxina sem roupa. É um negócio que já existe em Manchester, na Inglaterra. Fantástico Mundo da Tati hoje em Manchester. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not. Essa moça aqui, que foi lá contar pra todo mundo que o emprego dela é esse, ela diz que tá ganhando cerca de R$340 a hora por fazer uma faxina de calcinha e sutiã. Na verdade, na maior parte das vezes, ela tira a roupa toda mesmo. Ela diz, inclusive, que o cliente pode escolher se ela vai ficar com alguma peça de roupa, que cor que ele quer que ela fique. Ela vai ficar sem peça de roupa e diz que todos são muito educados e elogiosos, tanto em relação à sua faxina, como também à sua performance durante os movimentos. Não, ao contrário do que você está pensando, não necessariamente envolve outras coisas. Ela diz que no caso dela não envolve nenhuma outras coisas, é só limpar a casa mesmo e ficar desfilando pelado, que é coisa que eu já faço de graça na minha casa há muito tempo. E acho que eu vou começar o quê? Cobrar do áudio. Deixa aí nos comentários quanto você acha que você cobraria para fazer uma faxina sem roupa totalmente. Quanto que você acha que ia valer? Melhor ainda, quanto você pagaria pro seu crush vir fazer uma faxina pelada na sua casa? Antes de falar a última notícia desse jornal de hoje, eu preciso agradecer mais uma vez Epitácio, que me lota de notícias toda semana, e menina Sabrina também, que tá lá na Sociedade das Mulheres Anônimas, me manda notícia praticamente todos os dias, e é onde eu mais me informo ou corroboro informações, que às vezes eu já vi a notícia, mas aí vocês me mandam outro link, eu cruzo ela, vocês são massa. Muito obrigada, vocês ajudam muito a gente construir tanto a pauta desse canal aqui, quanto também a pauta lá do Farinha, que às vezes eu indico umas notícias para lá. A última notícia de hoje pode ser útil para você. Uma mulher, influenciadora no caso, resolveu fazer uma viagem pela Europa e para resolver os problemas dela de destino e também conseguir economizar, ela pediu o ChatGPT para fazer um roteiro para ela de uma viagem barata. E aí, barato é um adjetivo que é muito subjetivo, né? Individual. No caso dela aqui, era menos de $1.000 para que ela pudesse conhecer alguns países da Europa. E o ChatGPT fez, inclusive, falando onde ela deveria ficar, quais restaurantes ela deveria comer, as cidades que ela deveria passar e os ônibus que ela deveria pegar. Ônibus, trem, voo. Pode ser que resolva o seu problema, não sei. É uma maneira criativa de usar a tecnologia aí, não é mesmo? Eu tenho um amigo, inclusive, que já me contou que pediu o ChatGPT para dar dicas para ele de como agradar a mulher dele, e ele começou a seguir as dicas que o ChatGPT colocou lá. Não é, Matheus? Diz ele que estava dando certo. Eu acho que ele estava mais ou menos na terceira dica, seguindo a terceira dica no dia que ele me contou isso. Agora eu preciso saber mais informações para dizer para vocês. Mas olha aí, ó, você que tem dificuldade em se relacionar, em agradar sua esposa, seu esposo, quer fazer coisas diferentes, não sabe por onde começar, ou às vezes quer chegar naquela pessoa, aquele contatinho, finalmente não sabe como, usa a inteligência artificial a seu favor aí, meu amigo. Quem sabe o robô sabe flertar melhor que você. É isso, e agora depois de uma tosse aqui, onde quase caiu meu pulmão pra fora, mas eu fiz questão de cortar ela na edição pra vocês não terem que ver esse momento horrível, a gente vai terminar esse jornal. Semana que vem eu tô de volta respondendo e-mails. Na verdade, semana que vem eu vou responder um e-mail e vou trazer pra vocês a solução de um outro e-mail que a gente leu aqui há alguns anos atrás e o cara veio me contar o que aconteceu agora. Se inscreve no canal, clica no curtir aqui pra você ajudar esse canal aí pra frente e pensa em apoiar a gente. Não pensa só não, vai lá e apoia com R$5, R$10, ajuda o Acidez Feminina a continuar resistindo e existindo aqui no YouTube. O link tá no primeiro comentário e a sua ajuda vai contribuir pra caramba. É isso, vejo vocês semana que vem então.